porque a gente vai conversar agora sobre boi aqui no Agro é Massa. A gente vai conversar sobre boi aqui no nosso programa, na Massa FM, falar sobre boi gordo, sobre mercado de reposição. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de conversar ao vivo com Ronald Macuco, analista de mercado da Pátria Agronegócios, que participa conosco aqui com a gente ao vivo, né, pela internet, participando lá de Goiás com a gente aqui no nosso programa. Ronald, é um prazer tê-lo aqui no Agro é Massa, na Massa FM de Mato Grosso do Sul. E eu vou começar te perguntando a respeito da firmeza nos preços de boi gordo e principalmente, né, essa elevação, essa consolidação de alta que a gente tem visto nas cotações em todo o Brasil, mas principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano. Bom dia, demais que estão aí presentes nessa manhã. E, Fabiano, é um fato, tá, Fabiano? O boi tá subindo e o boi não está subindo só no MS, que eu tava até preocupado. Será que o boi do MS sumiu? Será que não confinou esse ano no MS? Será que abatemos muitos animais nos últimos 3 anos no MS e agora o plantel é menor? Tudo isso também é uma realidade, mas sim, agora o boi começa a estar com firmeza no Goiás. Teve relato no Goiás, boi de 310 a 315. Mato Grosso, uma firmeza de boi de 310. Frigoríficos menores chegando até um pouquinho mais, 312, 315. Parazão, boi de 305. Maranhão, boi de 300. Tocantins, boi de 305. Bahia vive uma realidade muito parecida com o MS e o Oeste Baiano especificamente, e a região do Oeste Baiano vive uma realidade muito parecida com o MS e São Paulo. São Paulo hoje é um fato. Existe boi com a média aí acima dos 325. Os indicadores da tábua, os indicadores CPE devem confirmar esses preços, porque já é uma realidade de cliente vendendo boi em São Paulo a 330. Ronald, mercado firme. Tem alguma preocupação? O que é que trouxe o mercado para esse atual patamar? Tem algumas preocupações, uma delas é essa investigação da China que roda dentro dos grupos do WhatsApp aí, um viés alarmista, desculpa a palavra alarmista, mas é isso. Alguém usa de má fé do atual momento para ver se há um burburinho aí, até alguns influenciadores, não estamos nem dizendo que é da parte da indústria, estamos dizendo aqui que é influenciadores mesmo, mas existe uma promessa grande, que é a promessa que o Fávaro trouxe ali, que é a abertura do mercado japonês. Então, quando a gente tem aqui o chinês talvez tentando colocar uma taxa, hoje vocês têm uma taxa de 12% sobre a nossa carne, será que vai aumentar? Não. O Brasil precisa da China, a China precisa do Brasil, isso é um fato. Então, se eles não tiverem o Brasil, eles vão comprar carne de onde? Dos Estados Unidos? Da Argentina, do Paraguai? Então, de forma geral, o mercado está firme, e firme em todas as praças observadas. Subiu dentro do mês de outubro, Fabiano, e está subindo na primeira semana de novembro, o que deve persistir para segunda, terceira semana de novembro. Isso vai trazer uma firmeza até para quem quer fazer uma trava de um boi antecipado, algo nesse sentido, quer ir para o Natal tranquilo, travar um boi na operação em bolsa, começo da primeira semana de janeiro. Então, o boi firme traz um olhar otimista de médio e curto prazo. Ronald, essa questão da China, né, que essa investigação não é só sobre o Brasil, é sobre todos os fornecedores de carnes que os chineses compram, né? Mas é importante lembrar que a China também, ela acelera muito as suas compras, né, entre junho até outubro, se preparando para o Ano Novo Lunar, que vai ser no dia 17 de fevereiro até 3 de março, é um tempão de festividade na China, e normalmente ela reduz mesmo o ritmo em novembro, dezembro, janeiro, e é normalmente quando se cria esse tipo de história, né? Uma certa pressão sobre o mercado, não é uma novidade, né, Ronald? Apesar de ter agora está com um nome diferente, mas não é novidade a China pressionar fornecedores de carne bovina nessa época do ano. E isso é um dado interessante. Produtor rural, ouve o que a gente acabou de falar aqui, ouve o que o Fabiano trouxe. Isso aqui não é surpresa. Surpresa é você tomar decisão através de notícia, de um vídeo que saiu no WhatsApp. Então, continua com a sua estratégia. E assim, eu acho que se a gente olhar para os números da exportação, a gente vai ver exportação batendo recorde dentro do novembro e dentro do dezembro. Apesar de muitas vezes a China diminuir a sua demanda de exportação do Brasil. Eu acredito nisso até pelos números. Nossa arroba ainda continua muito depreciada quando eu olho para o mundo. De forma geral, os outros players vêm aumentando sua participação no mercado brasileiro.
Então, um fato que a gente precisa trabalhar agora. Eu preciso, apesar do boi estar subindo, apesar do boi outubro estar mostrando o boi na bolsa, nesse atual momento, boi dezembro, próximo a 335, boi janeiro 337. Vamos também fazer a sua gestão do confinamento. Acho que é o ponto de atenção. Ronald, boi pode mais? O boi deve mais. No físico, eu acredito que boi deve subir. Porque a gente está falando que o físico de São Paulo hoje é 322 e a bolsa 335, 337, não estou falando de 15 reais, 14 reais de diferença. Então eu acredito que o físico deve subir e a bolsa vai esperar esse físico. Se esse físico sobe um pouco mais rápido, bolsa ainda tem potencial demais. Então use esses momentos na bolsa para fazer a gestão do seu físico, porque o boi magro que vai sair dentro do janeiro, que vai sair no dedo do dezembro, ele já é um boi magro mais caro do que foi o boi magro de outubro e o que foi o boi magro da primeira semana, está sendo o boi magro da primeira semana de novembro. Ronald, e aqui, até para a gente já encerrando a nossa conversa, né, você falou a respeito desse boi gordo mais caro, ele é mais caro também porque o mercado de reposição ele tem uma valorização constante, principalmente bezerro. E bezerro a gente tem visto uma elevação que chega, dependendo da plataforma que é utilizada para se enxergar esses números, em 12 meses a gente chega a uma alta de quase 40% para bezerro. Fica ali entre 32% e 40% a depender dos dados que estão sendo utilizados, né? E esse bezerro hoje, ele chega, um bezerro bom, 15, 16 reais quilo. Tem leilão que a gente tem visto aí num cenário até melhor. Enfim, quando que esse bezerro, no seu entendimento, quando que esse bezerro mais caro vai estar precificado no boi gordo, já pronto, indo para o mercado? Eu, particularmente, olho muito esse viés que talvez até janeiro a gente tenha um boi firme, e aí esse boi 340, 345, ele pode ser uma realidade. Ponto. Então a gente talvez veja de curto prazo. Dentro de um fevereiro, março, abril, a gente tem um histórico de boi perdendo força. Então, se você me perguntar, o bezerro hoje, 14 reais, 15 reais, um boi de bezerro de 450 reais, um bezerro de 480, quando é que eu vou conseguir? O próprio contrato futuro, pela primeira vez ontem, ele teve negócio na bolsa. O contrato outubro de 2026. Ele já abre no outubro de 2026 a 342 reais. Teve negócio ontem. Então, eu acredito que o segundo semestre de 25 ele vai dar boas oportunidades, especificamente na bolsa. A gente tem que ficar muito... Por que eu falo na bolsa? Porque se esse mercado começa a precificar boi mais alto, a bolsa vai primeiro. Então, muitas das vezes, eu vou ter que fazer um seguro antecipado, como foi esse ano. Você lembra quanto era o boi de novembro em julho? Você lembra quanto era o boi de outubro, dentro do começo do agosto, antes da taxação? Era um boi de 349, 350 reais. O boi outubro terminou 320. O boi novembro está 323. Quer dizer que tem alguém aí que já travou o seu boi novembro a 22 reais acima, a 25 reais acima. Isso representa 450 reais num boi abatido. Então, esse movimento de alta, na minha visão, ele deve acontecer nessa reta final do ano, começo de janeiro, mas talvez a gente tenha alguma barrigada ainda. O que é barrigada? 10, 15 reais, historicamente, dentro do abril e maio. Não preocupa ninguém, porque é normal quando aparece uma fêmea vindo de pasto, coisa que agora, você olha os números do IMEA, por exemplo, que é mais atualizado, as fêmeas sumiu do abate, ela cai bem rapidamente. Isso deve prosseguir ainda dentro do dezembro, tá bom? Então a gente deve ter 2 meses, tanto novembro como dezembro, com menos oferta de fêmea vindo com abate, demanda firme, mercado subindo, tá bom? Apesar de alguns aqui questionar, Rona, que tem muito boi no termo dos contratos antecipados do boi de novembro. Isso não preocupa? Não me preocupa, porque os pequenos estão vindo pagando mais. Quer dizer que pequeno não tem esse boi a termo. Os grandes, talvez, vai ter uma tocada um pouco mais lenta, mais compassada. Mas os pequenos estão agressivos nas compras, é o que a gente observa no interior. Muito bem. Ronald Macuco, meu amigo, eu agradeço a sua participação aqui no Agro é Massa, aqui na Massa FM de Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a você. Obrigado a você, meu amigo. Tenha um excelente dia e bons negócios. Tchau, tchau.